E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje aula 1 da montagem do banco de bateria LiFePO4, montagem completa do BMS e demais informações. Depois seguiremos com as aulas mais avançadas na sequência. Vamos fazer uma série sobre esse tipo de bateria e esse tipo de montagem. Segue a vinheta e vamos para a montagem. Vamos lá pessoal, vamos começar aqui nossa aula 1 sobre montagem de banco de baterias de lítio do tipo LiFePO4 ou lítio ferro fosfato. Temos vários tipos de baterias e células de lítio, mas essa vai ser específica do LiFePO4. Aqui seriam as de íons de lítio, as comunzinhas aí, a 18650. E hoje a gente vai tratar dessas aqui, da LiFePO4, que é aí a bateria do momento, a bateria que está valendo muito a pena. O preço tem que diminuir, mas o pessoal disse: Tarcísio, ensina aí, faz uma aulinha básica para a gente começar a montar nosso banco. Então vamos fazer essa aula 1, a básica, e vamos avançando em alguns módulos. Então, antes de começar a montar, você tem que saber algumas informações básicas. Que cada bateria dessa, ou cada célula dessa, do tipo prismática, esse formato aqui quadrado é o formato prismático, é o tipo prismática, ela tem uma tensão nominal de 3,2 volts. Essa tensão, qual é a tensão de recarga, a tensão que a gente vai poder descarregar, a porcentagem? Vamos com calma. Aula 1, básica, eu vou ensinar vocês aqui o básico para fazer a montagem, vamos avançando, mas lógico, aqui não tem isso não, aqui a gente não esconde nada, vamos trazer tudo. Tudo que tiver ao meu alcance vou trazer para vocês. Tensão nominal de cada célula, 3,2 volts. É a tensão que ela fica estável. Já me perguntaram: Tarcísio, como é que eu identifico a polaridade aí dessa bateria? Nem todas vêm com identificação padrão. É de um lado tem uma indicação vermelha, tem um desenho, não. Tem outros que dizem: é pelo selo, não. Já começo a dizer, tenha cuidado sobre essa questão de o lado positivo é o lado do selo. Porque vejam, tem 3 células aqui, que o positivo veio do lado do selo, essas 3. E essa aqui, o negativo veio do lado do selo. Então, se eu fosse nessa regra e montasse, eu ia estourar aí uma dessas células do meu banco. Já não ia dar bom aí na montagem. Então, o bom sempre é ter um aparelhinho auxiliar, um multímetro, um voltímetro, para que você não cometa o erro aí de errar a polaridade de uma dessas baterias. Essa aqui, o que eu notei, esse fabricante aqui, foi que ele colocou sim aqui, um símbolozinho de mais no parafuso desse tipo de bateria, mas não é padrão. Tem outras que não tem essa identificação. Tem outras que tem um anelzinho aqui. E aí o ideal para toda dúvida é utilizar um multímetro, um voltímetro, que aí você verifica e pega uma canetinha e vai marcando, vai botando, que aí facilita a sua montagem e a segurança do seu pack. Tem alguns fabricantes que vai se identificar. Mas como não são todos, não vamos criar regras. Sempre, se puder verificar por questão de segurança, verifique. Vamos só dar uma conferida aqui. Vamos colocar todas com a polaridade positiva para frente. Deixa eu tentar posicionar aqui. Eu não estou olhando o melhor ângulo da câmera e da iluminação, porque minha iluminação aqui ainda não é das melhores para posicionar. Mas vamos na baguncinha mesmo. Vamos assim mesmo, depois a gente vai ajeitando aos poucos. Veja. Primeira, 3,38. Segunda, 3,39. Terceira, 3,38. Quarta, 3,38. Estão bem carregadas elas. Tensão nominal 3,2 volts. Isso quer dizer que ela vai trabalhar? Não, é a tensão nominal. Depois a gente vai explicar para vocês, mas a tensão de carga máxima dá 3,65 volts. Aí tem a questão de durabilidade, que a gente vai ver mais para frente, qual é a tensão melhor para que ela dure mais tempo e também para que fique sempre acumulando mais carga, mas com que você preserve a melhor duração delas. Questão importante, a tensão do banco. Se eu vou fazer um banco de baterias de 12 volts, eu vou precisar de 4 células dessa. Se eu for fazer de 24 volts, eu vou precisar de 8.
Se eu for precisar de 48 volts, eu vou precisar de no mínimo 16. Se eu tiver 16 células, por um exemplo, banco de 48 volts, 16 células de 100 amperes, meu banco vai ser 48 volts 100 amperes, o que dá mais ou menos aí 4.800 kWh, seria aí a multiplicação da tensão pela corrente, você teria a potência aí desse banco, que significaria que você poderia aí, isso num cenário hipotético, sem pensar na descarga ideal para não danificar, você teria em potencial desse banco em 1 hora fornecer 4.800 watts. Se você tiver 16 células de 50 amperes, 16 não, 8 de 50 amperes, seu banco será 24 volts, 50 e assim sucessivamente. Se você tiver 4 células de 100 amperes, seu banco será de 12 volts, 100 amperes. É permitido que eu faça a associação aí dessas baterias dos bancos. Estou aqui com um pequeno banco de 15 amperes, 12 volts. Faço outro banco de 12 volts, 15 amperes. Posso associar em paralelo? Pode. Posso associar mais de 1, mais de 2, mais de 3? Pode sim. E a questão do BMS? Você vai ver já já. Vamos te ensinar a ligar um e depois a gente vai trazendo nas outras ligações mais complexas. Mas vamos partir do básico aqui. E do básico o que é que a gente vai fazer? Uma associação de baterias como qualquer outra. Vamos pegar o terminal positivo de um, ligar no negativo da outra, positivo da outra, no negativo da outra e assim sucessivamente, que ao final a gente tem uma saída positiva e uma saída negativa. Esse tipo de bateria, geralmente quando você compra ela, o spec já vem acompanhado das chapinhas de conexão, das porcas, e para cada banco que você vai montar desse tipo de bateria, LiFePO4, LiFePO4, lítio, ferro, fosfato, tudo a mesma coisa, é só a sigla e a forma de falar, você vai precisar, sim, de um BMS, que é um sistema aí, muitos dizem, é um balanceador? Também, é um sistema de gerenciamento aí das baterias, mas que a função dele praticamente vai estar balanceando elas, para que uma não fique com uma tensão maior do que a outra, carregando e descarregando mais rápido do que a outra, com temperaturas diferentes, porque quando você força mais uma do que a outra, a temperatura sobe, e para esse tipo de bateria a temperatura é muito importante, que você também pode danificar ela permanentemente. Então você tem que ter um BMS. Temos aí BMS simples e temos os BMS Smarts, aqueles gerenciados com aplicativos, com alguns sensores. Vamos aí fazer hoje a montagem de um banco simples de 12 volts, com BMS simples também, para 4S, BMS 4S, 4 células, aí, 4S de lítio. Essa célula poderia ser, tipo, eu ter 8 baterias dessa e usar um BMS? Sim, se cada duas tivesse essas duas em paralelo, essas duas em paralelo, mais duas em paralelo, mais duas em paralelo, eu teria 8 células mais 4 S. Então, eu poderia usar o BMS 4S para gerenciar um banco com 8, desde que duas em paralelo, duas em paralelo, duas em paralelo, duas em paralelo, que as baterias formassem 4 S de lítio. Vamos agora para fazer uma pré-montagem aqui, para depois eu explicar a ligaçãozinha básica desse BMS, para que não fique nenhuma dúvida, até porque o assunto de lítio é muito novo para várias pessoas. Tem gente que vai estar tendo a primeira experiência aí com o banco de lítio agora. Eu queria que ficasse claro a questão dos S e das células. Veja, quando a gente fala num sistema em 12 volts, um banco de lítio LiFePO4 de 12 volts em 4 S, a gente imagina 4 células dessa, uma em série com a outra, formando aí um banco em 12 volts com 4 células. Aí você diz, se eu colocar aqui mais 4 células em paralelo, eu vou ficar com o sistema 8S? Não, porque você tem que entender o sistema S como se fossem blocos. Você imagine que você está aí com seu sistema de 4 S e você quer colocar mais baterias ou mais pilhas em paralelo. Vamos dizer, aqui desse tipo mais antigo, como ocorre com o lítio comum, íon de lítio. Eles pegam um S desse e colocam inúmeras células em paralelo, mas formando apenas um S. Então esse S eu posso ter uma, ou chegando aí a inúmeras, por um exemplo 100. Você formou um S com 100 células, você vai aumentar a corrente desse S. A mesma forma da outra.
você tem outro S com inúmeras células em paralelo. E aí esse S ele vai crescendo. É como se fossem os blocos dessas baterias em paralelo. Porém, para contar um S, você vai ter que ir adicionando séries. Se eu colocar aqui mais 2 baterias em série, eu já vou partir para um sistema de 6 S, onde eu posso em cada S depois ir acrescentando em paralelo e aumentando só a corrente. É preciso que fique bem claro para você entender o sistema de S no lítio para que você consiga montar seu banco de baterias. Vamos avançar agora mais uma etapa de mão na massa e já já a gente vem mais explicação. A primeira coisa, pedir para você identificar, se você puder usar uma caneta, um adesivozinho vermelho, qualquer coisa, para ficar bem fácil a identificação do positivo e do negativo. E cuidado com esse tipo de bateria. Um curto-circuito nessa célula, apesar de ser 3.2 volts, é muito sério. Deixa eu te explicar por quê. Essa aqui, capacidade nominal 14 ampere-hora. A gente já fez teste aqui no canal, vou deixar aqui no card, no vídeo, o teste dela completo, que deu aí quase 12 ampere real hora. Porém, pela característica dela informada pelo fabricante, ela consegue aí fornecer instantaneamente, eu vou deixar aqui o datasheet dela no vídeo, mas se eu não me engano, mais de 60 amperes. Então, se eu provocar um curto aqui, eu vou estar provocando um curto, não de 12 amperes, mas instantâneo de quase 60 amperes. E é muito violento e pode danificar aí também sua célula, dependendo do tempo que demore, que é tão forte que pode colar o metal, e eu não vou fazer isso. Então tenha muito cuidado a manusear esse tipo de célula. Essa pequenininha já faz isso, imagine as maiores. Vamos agora começar aí nossa montagem física, vamos escolher aqui. Vou começar por essa célula aqui, positivo, negativo, vou procurar aqui, ó, positivo da segunda. Cadê minha célula B? Positivo da segunda. Já vou colocar uma chapinha aqui, ó. Esse vai ser meu terminal positivo, que aí você já pode preparar. Eu compro esses terminaizinhos aqui, cadê? Para poder fazer a conexão. Aí dependendo da espessura do parafuso de sua bateria, você vai procurar um terminal desse ou que dê a corrente do seu banco. O terminal vai depender também da corrente do seu banco, porque a espessura do fio depende da corrente. Como aqui é um banco pequeno, um fio de 6 mm de 32 amperes vai dar para o que eu quero, mas sempre vai calcular de acordo com a corrente do banco. Vou colocar aqui para mim saber que eu tenho minha saída positiva aqui no meu pack. Não vou apertar muito inicialmente, porque a gente vai ter que fazer a conexão da BMS. E aí eu vou fazer a primeira montagem e depois explicar a conexão da BMS. Polo negativo da outra, da segunda, no positivo da terceira. Vamos lá. Sempre conferindo. Positivo, negativo. Negativo dessa no positivo dessa. Negativo dessa no positivo dessa. Vamos fechando aí a série. E depois negativo dessa no positivo dessa. Vamos colocando aqui as porcas. Vou deixar só um pouquinho rosqueada. E a gente vem já com os terminais da BMS. Então, inicialmente, negativo dessa com positivo dessa. Faça com calma. E é uma coisa que você não vai ter que estar fazendo direto, montando e desmontando. Não vai ficar procurando cabelinho ovo, pelinho ovo, como diz. Pronto. A montagem seria isso aqui, ó. A saída negativa e a saída positiva. Se eu apertar aqui, que eu não queria apertar todo não, e já medi a tensão aqui, já vai me dar aí, como ela tá com 3.3 cada uma, já vai me dar mais de 12, 13 volts por aí, quer ver? Vamos só dar uma apertadinha aqui para que a gente consiga aferir a tensão. Já. Vamos lá. Vamos aqui medir a tensão no banco. Terminal positivo da associação, terminal negativo da associação, 13.54 volts. Não apertei ainda não, viu? Só para medir aqui, ó, 13.5. Sisteminha aí 4S, 13.5. Agora, vamos aqui explicar a BMS. Um pouquinho de explicação da BMS
e como a gente vai fazer essa ligação. Vamos entender aí o esqueminha básico de qualquer BMS. Essa aqui, ela não veio com esses fios soldados. Algumas vêm com os terminais ou com o fio já soldado, ela veio só essa plaquinha. E ela tem essas divisões aqui. Tem essa chapa metálica aqui onde eu soldei, que é o P-, você vai entender já. Tem aqui o B-, que é bem dedutivo aqui. B-, você vai colocar aí no terminal negativo da bateria. O P-, você vai vir aí onde sai o seu barramento. O controlador de carga vai no barramento e você vai botar esse P- no barramento negativo que vem aí do controlador. Vamos aqui, vamos por um exemplo. Controlador de carga, pode ser um Tracer, POMR, um da SRNE, qualquer um. Você fez aqui uma ligação por barramento, é barramento positivo, barramento negativo. O normal do negativo já do barramento vai para o inversor. Viria um fio da bateria, um terminal negativo da bateria aqui para o barramento, onde o controlador ia ficar, ora, carregando as baterias e enviando já para o inversor. E o positivo da mesma forma, o positivo iria para o banco. Tem gente que usa o disjuntor, tem gente que não usa. E onde é que vem aqui o BMS? Aqui no sistema, o BMS vem justamente aqui, ó. O P-, que é essa parte aqui, tem identificado em todo BMS, onde a gente vai colocar aqui no barramento ou na saída do controlador, o P- vai aqui no terminal negativo do barramento. E o B-, ele vai ao negativo do banco de baterias. Ou seja, eu já vou ligar aqui, no meu banco de baterias não tem a saída positiva, na saída negativa vai o B-, vem aqui, ó. B- no negativo do banco de baterias. E esse monte de fio, esse aqui que é bem simples, parece ser complicado, mas quando a gente explica se torna simples. Esse aqui vai ser a ligação que a gente vai fazer. Um fio aqui no início do negativo, junto com esse aqui. Outro fiozinho vai ser na sequência. A gente vai ligar entre cada junção de baterias. Por isso que você compra um BMS para 4S para fazer nessas junções aqui, ó, nessas junções. Se fosse 8S, ia ter várias junções, mas para a gente ir aumentando aqui a quantidade de junções que você ia ter que ligar para ele fazer o gerenciamento de cada bloco desse, cada S desse, individual. E aí, qual é a ordem? Também bem simples, vocês vão ver. Eu tenho aqui, sempre nos BMS, ele vai ter um fio inicial, que é o positivo, um fio final negativo, e entre ele vários que vão ligar nessas junções. Então, esse vermelhinho aqui, o primeiro fio, sempre vai vir aqui, ó, também junto com com a saída positiva. Esse negativo aqui vai ligar justamente junto com a saída negativa do banco de baterias. E não se preocupe que a maioria dos BMS ele vem com esqueminha de ligação. É bem simples. E aí a gente vai seguindo na sequência. O fiozinho branco, que seria o segundo fio, ele vai aqui, ó, na primeira junção. Aí depois o próximo fio, laranja, vai aqui na segunda junção. E o terceiro fio aqui, o azulzinho, ele vai aqui, ó, na última junção. E acabou. Se fosse o dobro de baterias, eu ia ter esse dobro de fiozinhos. E cada um ia na sequência. Você ia seguir na sequência a partir do positivo, que seria o primeiro fio aqui, o início da bateria, ia na sequência fazendo a conexão. Aí, como os BMS ele vem com fiozinho solto, a gente compra os terminaizinhos, plug, eu uso esse alicate aqui, ó, que eu acho excelente, ele é decapador e crimpador, usei ele para crimpar esses terminais também aqui no fiozinho. Vou deixar até o link dele, que eu gosto tanto desse alicate, muito prático. E a gente faz, olha, para ficar mais fácil, já deixo os terminaizinhos aí na BMS. Agora vamos fazer nossa ligação, já que você entendeu que o P- vai no negativo que vem do controlador aí do barramento, e o B- era esse fio aqui, ao invés de ir direto no negativo do banco de baterias, ele vai entrar no barramento, vai entrar aqui no P- e vai sair no B- para ir para o banco de baterias. Vai ficar entre o controlador e o banco de baterias, ou entre também o inversor e o banco de baterias. Ele vai fazer, esse BMS vai fazer aí o controle, sim, da corrente, por isso que cada BMS tem sua corrente. Esse aqui é um simples, mas é de 50 amperes. E ele identificando alguma anomalia no sistema, ele vai cortar, ele vai desligar, ele não vai deixar que aí o negativo, os elétrons passem
da bateria para o inversor ou para o barramento do seu sistema. Ele vai proteger suas células. Além de balancear, ele vai proteger. Sim, ele vai cortar a corrente. Em alguns casos que depois a gente vai ver. Mas agora vamos para a montagem. Vamos colocar a mão na massa e montar logo nosso banco de baterias aí Life Pro 4. Vamos lá, pessoal. Nosso primeiro fio aí, vamos colocar aqui o terminal positivo e já colocar na sequência o primeiro fiozinho aqui, primeiro fio do cabinho aí, que vai nas junções, primeiro fiozinho junto com o positivo da bateria. Positivo da série, e aí já vem o primeiro fiozinho que vai dar início à montagem da sequência junto. Já deixei aqui, até fiz uma solda no primeiro terminal aqui, no positivo. Vamos apertar aqui. E muito cuidado. Já aperta aqui manualmente até onde dá, para evitar estar com essa chave. O ideal seria aquela chave boca, para manter a distância, mas como essa bateria é bem pequena, o 10 eu não consegui achar. Teria que comprar outra chave específica. Cuidado com o torque, esse parafuso não é para sangrar o parafuso ou apertar demais, senão você vai danificar e quebrar ele, aí você vai perder sua célula. E agora vamos olhar aqui, segundo fiozinho, depois do positivo aqui, que foi junto com a saída positiva, vamos na primeira junção. Pode ser aqui, pode ser aqui. Você cria aí, para ficar num padrão, se você for escolher o primeiro parafuso da junção, você bota o primeiro aqui, o outro primeiro aqui e o outro primeiro aqui. Se você for no segundo parafuso da junção, começa no segundo, depois vai no segundo, o próximo no segundo. Tente criar um padrão, por causa da resistência das chapinhas e dos terminais. Vamos lá, vamos folgar aqui essa porquinha. Vou colocar aqui no primeiro, a primeira junção. Apertando manualmente, depois a gente dá um torquezinho. Segurando aqui o terminal. Não vamos tirar sangue, pessoal. Agora, vamos olhar aqui nossa BMS. Depois do branquinho, o terceiro fio na sequência depois... Na verdade, o segundo fio na sequência depois do positivo, que é o vermelhinho. É o laranja, segunda junção, ó. Segunda junção. Primeira junção, o outro vermelho. Primeira junção, segunda junção. Que é aqui. E aí você pode posicionar nos terminais de uma maneira que não atrapalhe aqui o aperto, a montagem. Vamos agora para o terceiro fiozinho da sequência, a nossa terceira junção. Vamos colocar aqui o terminalzinho da nossa terceira junção. E aí alinhar nosso pack na hora do aperto. Primeiro apertar aqui e depois alinhar aqui. Vamos só ajustar para que os terminais fiquem organizados. Pronto. E agora, pessoal, veja. Primeiro fiozinho positivo aqui junto com a saída positiva do banco. Segundo fiozinho, que é a primeira junção aqui, branquinho na primeira junção. Segundo fiozinho laranja, que é a segunda junção. Terceiro fiozinho azul, que é na terceira junção. E o preto aqui, ó, junto com o terminal negativo do banco de baterias. Vamos fixar aqui.
está montada nossa BMS no banco de baterias. E aí elas vêm com, algumas vêm com uma chapinha que você pode colar aqui no banco, montar aqui, botar uma fita, organizar conforme você queira. E cuidado, deixa eu tirar isso aqui. Aqui é nosso banquinho pronto. Aqui vai no barramento positivo do controlador de carga. Aqui vai no barramento negativo do controlador de carga. Como já disse, pegou no barramento, vai no inversor do controlador para cá. E a BMS controla aí a entrada e saída de corrente, que vai ficar para outra aula. Tá montado o nosso pack de 4S. Se fossem 8, era só escolher um BMS de 8S e fazer a ligação. Vamos só medir aqui para comprovar. Vamos ver aqui. Dá uma conferidinha. Temos aí. Deixa eu botar assim, rapaz. Preciso da bancada maior. Tem mais para organizar para vocês. Nosso banco aí é 13,54. Vamos fazer um teste para pegar aqui uma carga. Vamos lá. Ligar uma. Ver aqui. Tá aí nosso pack funcionando. Será que ele consegue alimentar uma lâmpada dessa de 100 watts de carro? Que vai aí instantânea? Tem força. Será que a tensão cai rápido? Que nem uma bateria automotiva? Vamos brincar de fazer o teste? Vamos lá, voltímetro conectado aí no banco. Vamos ver se a tensão despenca abruptamente que nem uma bateria de chumbo ácido. E aqui tô forçando esse banco, viu, pessoal? Vê que a queda não é que nem uma bateria de chumbo ácido, não. Quando eu boto essa lâmpada aqui numa bateria de chumbo ácido, ela despenca rapidamente. Ela chega aí, tá em 12,6, ela chega em 11 volts bem fácil. Depois a gente vai fazer o teste de carga também desses packzinhos aí. Com o BMS ligado, depois dessas descargas que a gente deu aí, de mais de 10 amperes de corrente numa bateria de 13,5 nominal e de 11 de teste, vamos medir a tensão aí entre cada célula com o BMS ligado, para ver se ele está balanceado. 3,35, segunda célula, segunda bateria, 3,35. Terceira, 3,35. Quarta, 3,35. Beleza?